Olá, olá, tudo bom? Nessa live eu vou estar falando sobre instintos, um assunto que ainda é pouco conhecido e que provavelmente você pode nunca ter conhecido. E quando a gente começa a perceber já a partir do primeiro momento, a partir de uma primeira sessão de anamnese terapêutica, a gente começa a perceber que muitas vezes as pessoas elas desenvolvem agentes sabotadores inconscientes da personalidade, que agem, muitas vezes fazendo movimentos que a pessoa fala assim. Muitas vezes ela chega para mim falando assim: Daniel, eu não sei porque que toda a vida, quando chega aquele momento, quando chega aquele exato momento, eu acabo fazendo exatamente aquilo que eu sei que eu não deveria fazer. Eu acabo fazendo exatamente aquilo que eu sei que aquilo vai me atrapalhar. E aí, quando a pessoa menos espera, ela está fazendo exatamente aquilo que ela não gostaria de fazer. Então, se isso está fazendo sentido para você, de repente seria interessante você trabalhar o autoconhecimento, certo? Se você está se identificando com isso, de repente é o momento de você poder trabalhar essa autopercepção, esse autoconhecimento, exatamente para você não repetir padrões. Porque quando a gente não traz consciência de processos inconscientes, sabe qual é a tendência? Eu vou te falar de forma muito sincera. A tendência é a gente repetir um novo padrão num outro CPF. Então eu vou dar um exemplo, tá? Essa semana e semana passada, eu acompanhei duas moças que me relataram que elas vivenciaram ou vivenciam um processo de se relacionarem com homens e quando vai ver esse homem, ele acaba voltando para ex. Duas pessoas, semana passada. E aí, quando a gente começa a olhar esses padrões, a gente precisa amorosamente se colocar numa posição imparcial, mas trazer consciência para a pessoa de que ela está atraindo aquele padrão, de forma inconsciente, né? E isso vem de uma maneira que às vezes é dolorosa, entende? E é um processo doloroso, que muitas vezes a pessoa ela não tem a maturidade ou não tem a abertura suficiente para ela se perceber e ela não entender que muitas vezes ela está atraindo esse processo para ela. Então eu escuto muitas narrativas de homens e mulheres que se relacionam com pessoas e muitas vezes acabam atraindo um padrão de uma pessoa que não gostaria de estar se relacionando, né? Então eu fiz um print, você que está no Instagram, eu fiz um print aqui desse print de tela de um rapaz que estava conversando com uma ficante, uma possível pretendente, e ele falava num tom meio sarcástico: preciso te contar uma coisa, você está aí? Aí eu vou falar, minha ex voltou para uma cidade e eu voltei para ela. E aí eu voltei para ela e não dá pra gente continuar. Aí a pessoa, para não ficar sentindo por baixo, colocou kkkkkk, tá bom, felicidades. Mas por dentro, só ela sabe o que ela tá passando. Por dentro só ela sabe o padrão de rejeição que pode abrir, o padrão de abandono que pode abrir, o padrão de diversas desordens emocionais que podem trazer. Isso traz muita dor e sofrimento, certo? Então, isso foi um print que eu fiz hoje de um processo e que, infelizmente, isso acaba trazendo muita dor e sofrimento emocional. Acaba abrindo conteúdos inconscientes de rejeição, acaba abrindo conteúdos ou padrões de abandono e muitas vezes está ligado a um padrão de abandono, certo? Muitas vezes isso pode trazer padrões depressivos, isso pode trazer padrões não saudáveis de lesão à autoestima. Isso pode acabar trazendo um processo de desacreditar nas pessoas, uma criação de couraças, e quando a pessoa cria couraças, o que ela faz? Aconteça o que acontecer, eu preciso sobreviver. Custe o que custar, eu preciso suportar essa dor, a dor da perda, a dor do sofrimento, a dor da rejeição, a dor de qualquer tipo de desordem que seja, eu preciso suportar isso. E aí o que ela faz inconsciente?
ela cria couraças, ela cria armaduras para ela poder sobreviver. E aí tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, mas Daniel, será que fizeram uma magia para mim? Será que fizeram um feitiço para mim? Não. Isso é um processo que muitas vezes é um processo emocional. Isso é um processo psicológico. Isso não tem nada a ver com nada espiritual. Certo? Nada a ver. Isso é um processo psicológico. Então, através de uma outra técnica que eu utilizo, que é a radiestesia, a gente consegue identificar, dentro de um set terapêutico, a gente consegue identificar se existem personalidades intrusas no campo da pessoa, se existe magia realmente, se existe feitiço no campo da pessoa, se existem outros elementos intrusos. Mas existe também as subpersonalidades. Existem emoções que ficam agindo no campo da pessoa de forma inconsciente e que acabam gerando padrões de repetição. E enquanto essa pessoa ela não trouxer essa consciência, ela vai ficar repetindo esse padrão. Não é que eu seja ruim, eu quero o mal da pessoa. Não. É porque é inconsciente. A pessoa gera um padrão de autossabotagem inconsciente. Certo? Então, eu estou fazendo essa live exatamente para que você no YouTube, você no Instagram, possa ter essa consciência. Certo? E também compartilhar essa live para grupos da sua família, grupos de amigos próximos. E realmente você vai estar fazendo uma ajuda imensa, ajudando essas pessoas a poder despertar consciência. Certo? Porque eu sou a favor de pessoas livres, libertas, pessoas conscientes, lúcidas, pessoas que tenham um entendimento para que possa se autoconhecer. Porque como diz lá dos escritos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu digo mais, vos libertará de nós mesmos. Não é vos libertará do mal que está fora, é vos libertará do mal que está dentro de nós. Porque dentro de nós existe luz e sombra. Uma das maiores mentiras que falaram para a gente acreditou, é que muitas vezes as pessoas acreditam que as sombras estão fora de nós. Mero engano. As sombras estão também dentro de nós. E se a gente não olhar para essas sombras que estão dentro de nós, é certeza de a pessoa ela cair o nível de consciência, é certeza da pessoa cair ladeira abaixo, galgando níveis de consciência de ladeira abaixo. Certo? Muito bem. Então, primeira coisa que é importante a gente entender é o que são instintos, né? Instintos. Instintos são uma estratégia de sobrevivência. É um caminho que a gente criou para a gente poder sobreviver, certo? É um caminho para que a gente possa se libertar de nós mesmos. É isso mesmo, Júnior. É vivendo e aprendendo, né? Esse final de semana, quem participou do nosso curso de desenvolvimento mediúnico, o módulo de autoconhecimento, teve ganhos profundos que ainda estão reverberando para muitas pessoas. Teve gente que foi um choque de consciência tão grande, mas tão grande, que a pessoa durante as aulas ela estava chorando. Porque ela passou a vida toda acreditando numa verdade, e essa verdade foi desconstruindo, e às vezes é preciso a gente desconstruir alguns fatos para que a gente possa reconstruir outros fatos de forma mais lúcida, coerente, duradoura, certo? Mas eu não vou falar sobre isso agora não, porque não é a pauta desse nosso encontro de hoje, certo? Então, instintos. A esmagadora maioria das pessoas experimenta fortes distorções na operação desses instintos, devido a traumas, como eu já falei agora há pouco, e devido a complexos não resolvidos, tá? Muito bem. De maneira inconsciente, elas acabam perdendo o devido equilíbrio energético em relação aos instintos. Os instintos passam a ficar mais ativos e comandar a nossa experiência cotidiana de viver, de forma que ele se sobrepõe às nossas emoções e aos nossos pensamentos. Então, o que acontece com muita frequência? Muitas vezes nós somos tomados a serviço de um instinto. Como assim, Daniel? Nós somos seres humanos, racionais, lógicos. Nós somos. Mas você quer ver como eu te provo isso? Bota a pessoa com fome. Deixa ela lá 2 horas esperando na fila do banco com fome. Para você ver o bicho que vai sair dali. Coloca uma pessoa no cinema com sono. Para saber se ela vai conseguir ficar assistindo o filme até o fim. Ou se ela vai assistir o filme lindo e maravilhoso. Não vai. Ela pode estar com as melhores das intenções, ao lado da melhor pessoa do mundo, mas se ela estiver cansada,
o instinto vai tomar conta e ela vai sucumbir ao instinto. Coloca uma pessoa com sede, para saber se ela vai ser harmônica e prestativa. Coloca. Então, você vai começar a perceber que muitas vezes nós somos tomados a serviço de... Nós somos tomados a serviço de um instinto que muitas vezes pode nos dominar. Pode nos dominar, certo? Dominar não significa que vai dominar. É a nossa tomada de consciência que vai fazer com que nós venhamos ter consciência e tomada de percepção. E aí, pela literatura do Enneagrama, existem 3 tipos de instintos. O instinto autopreservação, o instinto social, o instinto conexão ou sexual. Alguns livros chamam esse instinto sexual de conexão. Pela escola que eu me formei, a gente prefere utilizar a nomenclatura conexão, porque a gente acredita que isso é um termo mais apropriado para se referir às pessoas que buscam se conectar individualmente. Nós vamos falar mais sobre isso já já, tá bom? Muito bem. Então, de maneira mais específica, cada instinto se distorce de forma a entrar em operação ou para cima ou para baixo, ou para mais ou para menos, conforme a ameaça da sua respectiva esfera de vida. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela cresceu vivenciando assaltos. Ela achou e viu desde a infância que ela viu várias pessoas sendo assaltadas. A tendência dessa pessoa é ela ficar traumatizada por isso. Então, por conta disso, o instinto dela pode, não estou dizendo que sempre vai ser, mas pode aumentar esse movimento de se autopreservar. Então, qual é a tendência da pessoa? Ela acaba criando um movimento de ela desenvolver isso para mais, ela reforçar as trancas da casa, reforçar as grades nas janelas, reforçar grades nas portas, colocar 5 travas nas portas. Para quê? Para que ela possa se proteger, para que ela possa criar muros altos, ela vai se blindar, se armar, ela vai andar com um fuzil dentro de casa. Estou exagerando, tá, gente? Só para descontrair. Mas ela vai começar a exagerar esse processo para que ela possa se proteger mais. Por quê? Porque ela vivenciou um processo ou vários processos traumáticos que ficaram traumatizando ela no corpo dela. Isso criou uma coisa que nós chamamos de couraça, certo? Dependendo da situação, essa couraça ela é tão grossa, tão espessa, que ela se torna uma verdadeira armadura energética, ela se torna uma verdadeira roupagem, ela se torna uma verdadeira criatura que vai controlando aquela pessoa de forma inconsciente. E ela não tem clareza daquilo, porque aquilo vai tomando forma, aquilo vai regendo e sobrepondo as emoções e os pensamentos. Ou seja, o instinto dela de se autopreservar, que distorceu para mais, pegando esse exemplo, acabou fazendo com que ela venha buscar se proteger mais. Daniel, e qual é o problema da pessoa buscar se proteger? Nenhum. Tá tudo certo ela querer se proteger. O problema é o excesso dela querer se proteger. É o excesso de trancas na porta que ela coloca dentro de casa. É o excesso de cuidado, pegando esse exemplo, que ela acaba colocando. E aí ela pode começar a criar sabotadores. A ansiedade pode começar a dominar ela. Crises de ansiedade podem bater no centro de emoção dela. Oportunidades de encontrar pessoas, ela pode acabar se sabotando por ter medo de sair de casa. Oportunidades de fazer um encontro amoroso, ela pode acabar se sabotando, não tendo a coragem de chegar e sair de casa para ir até um restaurante, um bar, com medo de ser assaltado ou assaltada. Então são exemplos de como esse instinto pode prejudicar essa pessoa. Ok? E isso pode ir se repetindo durante a vida toda dessa pessoa. E ela não percebe isso. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente começa a entender essa distorção, ou para mais ou para menos. Então sempre vai ter um instinto que vai distorcer para mais. Um vai ficar mais estável e um vai distorcer para menos, que a gente chama de reprimido. Um vai distorcer para mais, um vai ficar neutro ou estável e um vai distorcer para menos. Então o que distorce para mais, ele vai dominar a situação.
O que fica estável, ele só vai entrar em ação quando o dominante sai de cena e ele pode entrar ou não. Ele pode ficar sucumbido pelo dominante mesmo. E vai ter um, que é o reprimido, que esse daí, ele não vai entrar em ação de jeito nenhum. E quando ele é convidado a entrar em ação, a tendência dele é, muitas vezes, acabar gerando uma situação de aversão àquilo. Então eu vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que é amigo, uma pessoa que é autopreservação dominante, e uma pessoa que convive com esse outro, que é autopreservação dominante, e esse aqui é autopreservação reprimido. Reprimido, a gente vai falar já sobre isso. Esse daqui que é reprimido, ele olha para esse e fala assim: você é uma pessoa cagona, você é uma pessoa peidona, você é um medroso, você é uma pessoa isso, aquilo, outro. Eu vou sair e você vai ficar em casa sozinho, porque você não tem coragem de sair. Já esse daqui, porque é autopreservação e é dominante, o medo de sair dele, aqui eu estou dando um exemplo ilustrativo, tá? Não estou dizendo que toda pessoa que é autopreservação dominante, ela tem medo de sair de casa, ok? Aqui é apenas um exemplo ilustrativo para você que está entendendo isso pela primeira vez. Então, essa pessoa que é autopreservação dominante, ela tem uma tendência a ficar mais em casa. É um processo dominante dela. Já essa daqui, que é reprimido, o último lugar que ela vai querer ficar é em casa. Por quê? Porque se ela é reprimido, existe outro instinto nela que é mais dominante, que a gente vai falar aqui já já. Quem está aqui no YouTube está vendo que pode ser ou o social, ou pode ser o instinto conexão ou sexual, certo? E aí são movimentos que podem vir a acontecer, dependendo do caso. Então, para essa pessoa que o instinto dela, autopreservação, é dominante, é muito fácil para ela ficar em casa. Por quê? Porque ela vai cuidar da sua casa, ela vai cuidar do seu corpo, ela vai cuidar do seu lar, ela vai dar prioridade para isso. Para ela é fácil distorcer isso para mais. Mas se você pedir para essa pessoa, que é a autopreservação dominante, que, por exemplo, pode ser social reprimida, você pedir para essa pessoa falar em público, isso para ela pode gerar aversão. Como se você pedir para essa outra pessoa, que é autopreservação reprimida, e ficar pedindo para ela ficar em casa todo dia, essa pessoa que é reprimida o instinto, isso pode gerar uma verdadeira aversão. Uma aversão a ficar em casa. Por quê? Porque é reprimido. Muito bem. Então, seguindo aqui nesse assunto dos instintos, existe um instinto que é dominante, existe um instinto que fica ali estável e existe um instinto que fica reprimido, certo? Então, quando a gente está na nossa caminhada de infância, a criança, ela é só sentimento. Ela não tem uma clareza mental de saber elaborar entendimentos, ela não tem a clareza de entender que o papai era ausente porque de repente ele precisava trabalhar, ele precisava trabalhar 8 horas por dia para ter um salário que pudesse dar de conta da família toda, e ao dar de conta da família toda ele tinha pesadas responsabilidades com a criança e com mais 2 irmãozinhos. A criança ela não consegue elucidar tudo isso, a criança ela só sente. A criança, ela apenas sente a presença do pai ou a ausência do pai, a presença da mãe ou a ausência da mãe. A criança só faz isso. E aí, a partir desses entendimentos da criança, essa verdade que ela traz para ela acaba criando essas ferramentas de sobrevivência, esses manifestos inconscientes de sobrevivência, certo? Então, é um processo que ela vai manifestar isso de forma consciente ou inconsciente. Muitas vezes é inconsciente. Então, esses 3 instintos, quando a gente aprofunda isso e a gente traz um entendimento mais aprofundado, a gente vai entendendo que até a formação desses padrões, eles se formam por conta lá naquele período da infância, certo? E que você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é tia, você pode começar a influenciar esse pequeno já a partir de agora, porque a sua tomada de consciência, ela já vai fazer uma grande diferença na vida dessa criança, certo?
Só vai depender de você. Então, o instinto de autopreservação é aquele instinto de eu me conservar, eu me preservar, que felizmente entra em ação quando a gente vivencia algo que coloca em risco a nossa sobrevivência física e que começa a ficar realmente ameaçada, por exemplo, um assalto, como eu acabei de falar, uma crise financeira, um processo de pandemia que a gente pegou agora há pouco em 2020, tem 2 anos somente, né? Quase 3 anos. Então, cenários de fome, de sede, de sono, um clima muito frio e assim por diante. Então, ele vai nos ajudar para que a gente possa criar, por exemplo, uma lista a pessoa vai fazer uma viagem, ela cria uma lista de coisas para ela não esquecer, entende? Então, são coisas que são positivas. Já no autopreservação dominante, é aí que mora o problema. Porque no caso do autopreservação dominante, isso acaba gerando um padrão de ansiedade. A pessoa ela não percebe, mas a mente dela está mais no futuro do que no presente. A mente dela está pensando mais na segurança material do que viver o presente. Ela está com o pensamento mais no futuro, daqui a 1 ano, daqui a 20 anos, quando eu me aposentar, do que no agora. E não tem problema nenhum eu pensar às vezes no futuro, eu fazer planejamentos, tá tudo certo. O problema é o excesso de pensamento no futuro, mais do que no presente. Então, é aquela velha metáfora. A gente dirige um carro, não é só olhando lá no horizonte. A gente olha para um carro, pegando no volante, passando a marcha, pegando essa metáfora, a gente olha para frente nos próximos 40, 50 metros, de vez em quando a gente olha no retrovisor para trás, mas a gente está mais presente e conectado no agora, certo? Se a gente ficar olhando só lá no horizonte da estrada, a gente pode bater o carro e a gente pode acabar parando a viagem. Então, pegando essa metáfora, é mais ou menos assim. A gente precisa estar mais no aqui e agora. Só que a pessoa que é autopreservação dominante, ela não consegue entender isso. Ela só olha para o futuro, para o futuro, para o futuro. E aí, ela acaba abrindo padrões inconscientes de ansiedade. E esses padrões de ansiedade podem abrir conteúdos de solidão, carência, escassez, autopunição no campo dela, energético. Memorize isso daí, que isso é uma coisa muito importante, tá? Se você ficar até o final da live, eu vou te dar um assunto adicional para que você possa não só entender, mas você também possa corrigir isso em você, tá certo? Então é como se a pessoa ela não tivesse confiança na vida, na fé, na espiritualidade, no próprio Criador, desenvolvendo muitas vezes uma postura de desconfiança, de insegurança perante o futuro. Já no outro caso, de autopreservação ser reprimido, é exatamente o oposto. É aquela pessoa que, por exemplo, ela está na estrada dirigindo e ela não olha para o futuro, ela não olha para frente, ela não olha para o aqui e nem para o futuro. Ela fica conversando com o outro, ela fica mexendo no celular e ela acaba se colocando em situações de risco. E ela se coloca em situações de risco e coloca em risco também a vida do outro. Pode possuir um viés de não considerar a própria vida como sendo tão importante assim. Porque ela se coloca em situações de não cuidado. Ela se coloca em situações de forma inconsciente, com um certo descuido em relação à própria vida. Então, ela pode acabar abrindo um conteúdo, um padrão inconsciente de descuido pessoal, de não entender que muitas vezes a vida tem a sua importância. E isso pode acabar abrindo conteúdo de abandono, inconscientemente. E aí a caminhada da vida vai trazendo uma proposta de repente, ela entender que ela poderia vivenciar uma vida mais plena, mas ela está tão presente no imediatismo, no aqui e agora. Aqui já é outra versão, outro lado da moeda. Ela está tão no aqui e agora, tão no imediatismo, tão na busca do prazer, que ela acaba se esquecendo que ela pode viver mais 5 anos, 10 anos, 15 anos, e ela pode acabar contraindo dívidas, ela pode acabar vivenciando uma vida com pouca ou nenhuma qualidade de vida. Porque ela vivenciou tanto o aqui e agora no prazer, que ela acaba entrando num padrão não saudável financeiro. Ela pode entrar nesse padrão. E aí,
Você pode me perguntar assim, Daniel, mas qual é o problema da pessoa vivenciar um padrão de busca do prazer? Nenhum. O problema é o excesso dessa busca do prazer, que ela acaba entrando como autopreservação reprimido e ela acaba gerando esses padrões para a vida dela. Vocês estão entendendo? Uma pergunta aqui do Ferreira Júnior. Daniel, você acredita que a pandemia ainda deixou em nós bem latente esse instinto de autopreservação dominante? Vejo muitos alunos adolescentes com fortes crises de ansiedade. Com certeza, Júnior. Não só deixou, como tem pessoas que até hoje estão ainda se tratando dessas questões. Seria muito generalista da minha parte, Júnior, eu falar que é somente isso, tá certo? Não posso dizer isso, porque crise de ansiedade tem vários gatilhos. Então a gente precisa avaliar isso individualmente. Pode ser uma insegurança pessoal, pode ser um padrão ancestral, pode ser um trauma que a criança viveu lá naquela época, pode ser bullying que ela vivenciou no colégio, pode ter vários gatilhos, tá certo? Mas com certeza a pandemia influenciou no processo daquela pessoa. Isso aí com certeza, tá certo? Isso aí certamente, isso aí vai ou pode ter gerado um padrão não saudável para essa pessoa. A segunda pergunta aqui do Júnior, isso pode se manifestar no corpo em forma de automutilação? Infelizmente é uma realidade nas escolas. No caso da automutilação, está muito ligado, Júnior, com o padrão inconsciente da autopunição, certo? Não está muito ligado com o instinto de autopreservação dominante. Talvez possa estar mais ligado com o instinto reprimido, certo? Então, isso aí está mais ligado com o padrão de autopunição inconsciente que a pessoa pode acabar tendo e que pode gerar esse processo. Tá bom? Consegui responder sua pergunta? Espero que sim. E o mais importante, uma jornada de autoconhecimento, autopercepção, para que você não venha mais ficar repetindo padrões. Chega de você ficar paralisado por você mesmo. Chega de você atrair padrões não saudáveis. Chega de você ficar repetindo ano após ano padrões de abuso, padrões de rejeição, padrões tóxicos de atrair pessoas tóxicas na sua vida. Chega de você ficar atraindo pessoas que não querem um relacionamento duradouro. Chega de você vivenciar um trabalho que você muitas vezes está insatisfeito ou insatisfeita. Muitas vezes as pessoas repetem padrões porque elas não têm uma oportunidade de se transformar. Então você nunca mais pode dizer que não teve uma oportunidade. A oportunidade está aqui e você pode se transformar. Só vai depender de você. É uma questão de decisão e de tomada de ação. Ok? E é isso. Vou ficando por aqui. E agradeço a todos. Oi, Débora. Tudo bom, querida? Boa noite para todos. Boa noite para todas. Um beijão para vocês. Boa noite para todos. Bom descanso.